a todos os irmãos que se encontram no templo e que nos assistem nessa noite. Nós estamos aqui prontos para celebrar o Senhor Jesus mais uma vez, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, aquele que vive, aquele que reina e reinará para todo sempre. A igreja do Senhor Jesus está reunida nos 4 cantos da terra, nesse momento, bendizendo e exaltando o nome do Senhor, o nosso Senhor Jesus. Então, nesse momento, eu quero convidar você a abrir o texto sagrado da palavra de Deus, no Salmo 20, versículo 1, e nós faremos a leitura do texto sagrado, que diz assim: O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, do seu santuário te envie o socorro e te sustente desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios. Conceda-te o desejo do teu coração e realize todos os teus planos. Nós nos alegremos na tua salvação e em nome do nosso Deus arrastaremos bandeiras. Que o Senhor satisfaça todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós que invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus, nós temos a plena confiança nele. Amém? Glória a Deus. As palmas podem louvar o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui porque nós confiamos não em carros, não em políticos, no homem. Nós confiamos naquele que se fez homem, que se fez carne e habitou entre nós, o Senhor Jesus Cristo. Nós confiamos piamente nele, plenamente nele, somente nele, porque ele é o nosso Redentor e a nossa vida está sendo sustentada em suas mãos. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não erra, ele não peca, ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o Deus que fala e cumpre as suas promessas. E as nossas orações, elas são feitas somente para ele. E a nossa confiança está nele. Amém? Se a sua confiança está no Senhor, eu quero convidar você a encurvar a sua cabeça mais uma vez. E nós vamos falar com esse Redentor, que está nesse momento ouvindo as nossas orações. Está atento, segundo a sua vontade e o seu querer, com os olhos atentos sobre o teu povo. Senhor nosso Deus, estamos reunidos nesse templo para bendizer e exaltar o teu santo nome. A nossa confiança não está nos carros, em cavalos. A nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Nós não confiamos em homem, o homem que mente, o homem que promete e não cumpre. Nós confiamos em Deus, o Senhor nosso Deus. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, ser o Senhor de Porto Real, Pai. Ser o Senhor de Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Quatis, Itatiaia. Seja, Pai, o Senhor, ó Deus, da região das Agulhas Negras, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é quem sustenta a nossa vida. Nós cremos, ó Deus, que é o Senhor quem nos dá o pão de cada dia. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é quem nos dá todo o sustento necessário para permanecermos de pé. Pai, no nome de Jesus, abençoe, ó Deus, essa cidade com todas as sortes de bênção, pelos 4 cantos dessa cidade. Seja a tua mão santa e poderosa, tomando, ó Deus, essa cidade, ó Deus, e agindo poderosamente. Abençoa-nos, ó Deus, nesta noite. Suplicamos ao Senhor o favor do alto. Seja o Senhor a se fazer presente nesta casa, através do teu Santo Espírito, no nome de Jesus Cristo. Aceite, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Usa a vida dos ministros nessa noite, seja eles do ministério de louvor, da multimídia, do som, ó Deus, da recepção,
Ó Deus, aqueles irmãos que estão servindo na limpeza, no ministério infantil, o pastor João Carlos, que estará trazendo a palavra nessa noite. Usa poderosamente a sua vida para a glória do teu nome, Senhor. Nós estamos aqui prontamente para ouvir o Senhor. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, aceite o nosso louvor e a nossa adoração. É no nome do Cristo que nós oramos a Ti nesta hora, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ministério de louvor. Está com a palavra. Aleluias. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor Jesus. Prepara para nós, Senhor, algo especial nessa noite. Ó Deus, fala os nossos corações. Enche-nos, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Toca-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Faz, Senhor, tudo novo nessa noite naqueles que precisam. Através do Teu sangue, Jesus Cristo. Vestido na cruz do Calvário por nossas vidas. Que nos livra do pecado. Que nos dá um caminho novo. Nós Te glorificamos nessa noite. Nós Te exaltamos nessa noite. Oh Deus. Seja exaltado o Teu nome. Aleluias. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço Tua voz. Fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra Tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados que nos faz restauração. Amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz. Fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra Tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele. Possa me achegar somente pelo sangue. Que nos dá
lava do pecado e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga: eu sou livre. Sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se deixe sangue lavar, se lave desse sangue nessa noite. Clame pelo sangue de Jesus a sua vida. Lava-me, Senhor. Se esse sangue lavar, mais uma vez declare: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se deixe sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somente por teu sangue podemos entrar no Santo dos Santos e adorar-te, Senhor. Não é por mérito nosso, não é conquista nossa, mas somente pelo sangue de Cristo, vestido na cruz do Calvário. Eu não sei o que você fez no seu dia, eu sei o que eu fiz no meu dia, eu sei o que eu fiz durante toda a semana. Nós podemos entrar hoje no Santo dos Santos se não for pelo sangue de Cristo. Nós podemos usar
Está diante do Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo como Ele é. E dizer: eis-nos aqui, Senhor. Viemos aqui para te adorar, para te bendizer, para entregar a nossa oferta. Se não for pelo sangue de Cristo, nós não poderíamos fazer isso. O véu rasgou-se. O pecado foi apagado, as nossas transgressões também. E dia após dia nós podemos entrar no Santo dos Santos e adorar o Senhor. Com arrependimento em nosso coração, com a mente em Cristo. Somente assim nós podemos adentrar no Santo dos Santos diante do Senhor. Recebe-nos, ó Deus, nessa noite, neste lugar, para te adorar, para te benzer, com todo o nosso ser, com toda a nossa voz, diante do Rei dos Reis, do Rei dos Reis. Recebe-nos, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Deus. Renova as nossas forças. Queremos te adorar e nos alegrar diante do Rei dos Reis. Jesus, nada além do sangue de Cristo. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluias! Aleluias! Aclame ao Senhor toda a terra e cante ao nosso Deus. Que Deus tenha feito agora no seu coração um renovo de alegria, de fé e esperança. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Nós te louvamos, te agradecemos, Deus. Aleluias. Nós vamos dizer: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Meu Jesus, Salvador, outro igual. Aleluias. Quero louvar. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei.
montanhas que rujam, os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Com toda a força, vamos celebrar ao nosso Rei. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu vou cantar as maravilhas de teu amor. Consola nosso Deus, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, cante, adore, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, porque majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegres te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvor e louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. Diga incomparáveis. São incomparáveis as promessas do Senhor. Lembre das promessas que Deus tem para você e diga que são incomparáveis. Toda palavra que procede da boca de Deus nunca, jamais será mentira. Deus não é homem para mentir. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra
Amém. Glória a Deus. Com a mesma alegria, na mesma intensidade, você pode estar vindo aqui à frente, para devolver no altar do Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Lembre-se que Jesus é a porta das ovelhas. Ele não é a porta que conduz as ovelhas para o tesouro corruptível, mas incorruptível. Ele nos conduz à vida eterna. E esse Jesus que nos prometeu a vida eterna, ele também nos prometeu arcar com as nossas necessidades, nos dando tudo aquilo que nós necessitamos. Então, nesse momento, você pode estar vindo aqui no altar do Senhor, devolver com alegria o seu dízimo e a sua oferta. E você que nos assiste, você que não pode ainda estar vindo ao templo, você pode estar procurando os tesoureiros da nossa igreja, a nossa irmã Jéssica e o nosso irmão Donizete, para que você possa participar do crescimento do reino do Senhor na terra, contribuindo financeiramente. Deus ama aquele que traz e dá com alegria. Então, se você tem alegria no coração de ser ofertante, você venha na casa do Senhor com essa mesma alegria, devolvendo no altar. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós temos um desafio até o sábado que vem. E nós cremos em Deus que nós iremos alcançar esse desafio em nome de Jesus. A nossa congregação será organizada para a glória de Deus e nos tornaremos primeira igreja batista em Porto Real. Isso só foi capaz porque o Senhor planejou isso. O Senhor colocou isso no coração do ser humano. E o Senhor nos deu essa liberdade e alegria de estarmos aqui participando desse progresso, desse crescimento do reino do Senhor na terra. Que Deus abençoe as nossas vidas, porque eu e você que está aqui no templo, você que me assiste nessa noite, você faz parte de tudo isso que Deus vem fazendo na história desta congregação aqui em Porto Real. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar a Deus e vamos louvar a Deus com os nossos dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Amém? Você pode estar tomando o seu assento nesse momento. Quando a noite fria cair sobre mim, tarará, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Ai, fica de pé, irmãos. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. E me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Quando sou pulo na presença do Rei. Quando sou danço
danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 oh glória! Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu tirei, abre, Senhor, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Então eu tirei, abre, Senhor, eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu girei, e eu passarei, pulando e dançando. Então eu girei, abre-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Aleluias. Esse ano tem sido como uma noite fria, né? Tem sido como uma noite fria. E nós só passaremos por ela vitoriosos se for com Cristo, se for com Jesus. Amém? Se for com Deus, nosso coração, firmados na rocha que é o nosso Deus. Ele é o nosso escudo, nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nos dias de angústia, nos dias de tribulação. Creia nisso, renova suas forças, faça como a águia. Amém? Creia que o Senhor faz o melhor. Sempre. Nós vamos chorar, nós vamos espernear, mas nós vamos lá no fundo. E externando isso, nós vamos entender que Deus faz o melhor. Amém? Aleluias. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra
pra você. Não sou do teu, a honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você existe, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acredita. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A glória, a força, louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Amém, glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. Nós vamos pedir a Deus agora nesse momento para que possa visitar os irmãos necessitados. Nós temos orado por alguns irmãos, temos orado por algumas pessoas que nós nem mesmo a conhecemos. Mas a Bíblia diz que o Senhor a conhece, cada uma de nós. O Senhor sabe o nome de cada uma das estrelas na constelação. E Ele sabe o nome de cada um de nós, cada ser humano. Porque Ele é quem criou o ser humano. Então nós vamos orar. A Bíblia diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Você e eu precisamos crer em Deus. Você e eu precisamos crer no Senhor, confiar nele, pois Ele é o sustentador de todas as coisas. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós levantamos nesta hora, Senhor Deus, um clamor pelas pessoas necessitadas, ó Deus. E nós, ó Deus, conhecemos o Senhor, mas tem pessoas que ainda não te conhecem, Pai. E por isso padece, por isso sofre, porque elas não têm ainda um Senhor, Pai. Ah, Deus amado, Tu és o Redentor, Tu és o Salvador, Tu és o Deus que cura, que liberta, que salva. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nós levantamos um clamor nesta noite e pedimos ao Senhor que visite, ó Deus, a Flávia, ó Deus, a parente, ó Deus, do nosso irmão Ney, ó Deus, da nossa irmã Marília. Visita a tua filha lá naquele leito de hospital, Pai. Toca, ó Deus, no coração dos perdidos.
Ó Deus, cuida, Senhor Deus, da Maria Clara que está se recuperando, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, porque ela já está em casa. Ó Deus, Tu és o Deus que opera milagres e maravilhas até no dia de hoje. E nós confiamos em Ti, Pai. Nesta hora, Senhor Deus, nós Te pedimos, ó Deus, que visite a Késia. A Késia que nesse momento está, ó Deus, no hospital, precisando da Tua mão. Ela que perdeu a sua filha, ó Deus. Ah, Deus amado, tenha misericórdia, Senhor Deus, da Késia. Cuida dela, Senhor, vai de encontro a ela. Eu não a conheço, mas o Senhor a conhece. E o Senhor a chama pelo nome nesta hora, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro, ó Deus, pela amiga, ó Deus, do tio André, lá nos Estados Unidos, ó Deus, que está necessitando, ó Deus, do toque do Senhor, da cura do Senhor. Ah, Pai Santo, toca, ó Deus, na região do seu corpo que está, ó Deus, enferma. E cura, ó Deus, a tua filha para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome, Senhor. Ó Deus, vai de encontro ao Senhor José. O Senhor é o Deus que opera milagres e maravilhas, e o Senhor pode, Pai, todas as coisas. Por isso, ó Deus, toque na sua garganta nesta hora e cure, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, vai de encontro, ó Deus, aos nossos irmãos e amigos, parentes, que vivem, ó Deus, na dependência, ó Deus, das drogas, da bebida alcoólica, e que não conseguem abandonar. Ó Deus, nós repreendemos todo o mal em nome de Jesus, e todo levante de Satanás, que caia por terra agora, que todo o poder das trevas seja desfeito agora, no nome de Jesus, pois há poder no teu sangue, há poder no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, cuida dessa cidade, essa cidade que necessita de um Senhor, de um Salvador que é Jesus Cristo. Essa cidade, ó Deus, que está, ó Deus, às vezes cega, muitas das vezes, que necessita, Deus, que os seus olhos sejam abertos, para que possam ver a glória do Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, abençoe o culto, ó Deus, de organização desta igreja, que seja para o louvor da sua glória. Abençoe cada uma das pessoas que fazem parte desta igreja e aquelas que estão se achegando para somar, para que o reino do Senhor cresça neste lugar. É no nome de Jesus que nós oramos a Ti nesta hora, agradecidos por tudo. E te pedimos, fale conosco nesse momento, usando a vida do Teu servo, pastor João Carlos, para a glória do Teu nome. Dê a ele saúde física e espiritual nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ouvir o que Deus tem a nos falar nessa hora. E isso pode higienizar um deles. Papel toalha, por favor. Anderson, Caleb, papel toalha. Corre, papel toalha. Por favor. Traga tudo, traga tudo. Isso. Desacostumei. Irmãos, eu desacostumei. Queria convidar aqui à frente as crianças e os professores dessa noite. Amém? Nós temos salinha novamente. Hoje está retornando a nossa salinha. Amém? Então vamos orar pelas crianças rapidamente. Tranquilo. Isso. Podem vir aqui, por favor. Vamos orar pelas crianças, pelos professores, que prontamente serviram o Senhor Jesus nessa semana, organizando a salinha novamente, para que as crianças pudessem ter o culto delas também. Te damos graças, ó Deus, por essas mulheres que têm servido o Senhor com excelência nessa casa. Te damos graças, ó Deus, pela Cristiane e pela Monique, que também, ó Deus, chegaram para somar nesse grupo. Que seja o teu santo nome glorificado e exaltado. É no nome do Cristo que nós oramos a Ti nesta hora. Amém. Deus abençoe as crianças, os professores. Amém. Pastor João Carlos está com a palavra. Sente, Janete, por favor. Isso. Amém. Amém. Boa noite aos irmãos. Eu quero dizer com uma alegria muito grande estar aqui nessa casa de oração.
e dizer que vocês são pessoas vitoriosas, porque Deus tem concedido muitas bênçãos em questão da ministração da palavra que tem acontecido aqui nesta casa, né? Da ordenação do Felipe, e nesse mês ainda a igreja vai ser, né, organizada como igreja. Então, creio que Deus está no controle de todas as coisas. Mas o que eu quero dizer a você, por que você está aqui hoje? Você está aqui hoje por um motivo, que Deus escolheu você para estar aqui hoje. E a grande pergunta que eu faço, desde quando que Deus escolheu vocês? Aqueles que ministram, aqueles que louvam, aqueles que tocam os instrumentos. Eu quero dizer que Deus escolheu vocês no ventre da sua mãe para uma missão especial. Então Jesus é maravilhoso. Porque antes de nós pensarmos em algum plano, em servir a Ele, Ele já fez algum plano para a nossa vida. Então eu quero compartilhar com vocês hoje a palavra do Senhor, que está no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Você pode ficar de pé para nós lermos juntos? Eu quero que você leia comigo. Colocaram aqui ele todo aqui? Ah, que bênção. Vamos ler até o versículo 28, ok? Até o 28. Naquela noite, vamos ler juntos? Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, se ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Eu quero que você repita junto comigo esse versículo aqui. No versículo 26. Na parte fala assim: não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Fala comigo: não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Vamos falar de novo? Não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Essa palavra entrou no seu coração? Entrou de verdade? Então repita mais uma vez: não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Você pode sentar. Eu quero dizer a você, em primeiro lugar, quem era Jacó? Como era a vida de Jacó? Ali no Val de Jaboque, Jacó trava uma luta espiritual, mas não uma luta espiritual contra demônio, contra potestade, mas uma luta espiritual contra os seus próprios sentimentos. Jacó estava ali sozinho. E quando ele chega àquele vale, ele não chega ali naquele momento a sós. Ele chega com a sua família. Eu creio que todos nós temos a nossa luta. E Jacó estava ali travando uma grande luta.
havia um grande desafio na vida de Jacó. E o que eu quero dizer a você, que por mais que você tenha lutas na sua vida, você não pode lutar sozinho. Você precisa que pessoas estejam ao seu lado, você precisa que o teu pastor esteja ao teu lado, você precisa que a tua família esteja ao teu lado, porque ninguém consegue vencer se não tiver um companheiro ou uma companheira que te dê a mão quando você precisa. Imagine você tentando fazer uma escalada, uma montanha muito alta, difícil, e você olha para a montanha, olha para a dificuldade e fala assim, eu não vou vencer sozinho. E quando você começa a escalar a sua montanha, você começa a subir e você vê que é quase impossível, porque as forças te puxam para baixo e não te deixam subir, não te deixam chegar no topo. Mas quando você tem alguém do seu lado, você consegue chegar no topo e consegue vencer, amém? Então, nunca ande sozinho, procure ajuda, procure falar com as pessoas, procure pedir que as pessoas te tomem pela mão e caminhe junto com as pessoas. Quando Jacó chega naquele lugar, ele trava uma luta com o anjo. Quando Jacó chega naquele vale, no Val de Jeboque, ele não esperava que Deus ali tivesse marcado um encontro com ele. Mas algo o surpreendeu. Quando ele passa a sua família, passa os animais, e ele fica só, é ele Deus no deserto. E Jacó resolve lutar por algo que o havia acompanhado, ou havia assombrado ele há 20 anos. Jacó, quando ele estava na barriga da sua mãe, ele era gêmeo de Esaú. E quando Jacó nasceu, ele nasceu grudado aos pés do irmãozinho dele. Mas como ele nasceu em segundo lugar, lhe deram o nome de Jacó, de trapaceiro. E alguns diziam que duas nações brigavam no ventre da sua mãe. E eu fiquei a pensar, como pode dois bebês lutar para querer ser comandante de duas nações? Como uma criança recém-nascida tem uma noção se ele vai prevalecer, se ele vai ser rei, se ele vai ter bens materiais? Uma criança no ventre da sua mãe não pensa isso. Mas como era da cultura daquela época, de o que nasce primeiro levava todo o privilégio, toda a fama, como Jacó nasceu em segundo lugar, lhe deram o nome de trapaceiro. Porque, meus irmãos, ele não teve outra chance de nascer, porque da barriga da mãe dele só podia sair um de cada vez. E aconteceu dele sair em segundo lugar. Então, desde criança, lhe deram o nome de Jacó, trapaceiro, enganador. Agora você imagine bem uma pessoa, durante toda a sua vida, acredito que até aos 80 anos, ser chamado de trapaceiro sem ter sido trapaceiro. Porque não era o hábito dele ser trapaceiro. Ele enganou seu irmão porque ele foi levado a esse caminho pela sua própria mãe. Mas quando ele nasceu, ele foi deixado de lado durante toda a sua vida. Se você ler a Escritura, Jacó ficava sempre na tenda de quem? Da sua mãe. Por quê? Porque ele era discriminado. Quando ele estava na escola, imagine, na sala de presença, quando o professor vai fazer a chamada, Isaac, presente, Levi, presente, Amós, presente, trapaceiro, presente. E ele crescendo ali, tentando conviver com as pessoas. Imagine ele querendo namorar uma menina hebreia, e a menina fala assim, papai, vou trazer um moço aqui para te conhecer. E o papai pergunta, qual é o nome dele? O nome dele é trapaceiro. Eu falei, o quê? O trapaceiro vai namorar minha filha? Não vai. E durante toda a vida ele cresceu assim, sendo tratado como uma pessoa enganadora, trapaceira. Ele, induzido por sua mãe, ele se faz por Esaú,
chega diante do seu pai Isaac, com uma pele de carneiro nos braços. Eu fico pensando, será que Isaac realmente não sabia que aquele homem era o filho dele, que era Jacó? Será que um pai, mesmo quase cego, não conhece um filho? Com certeza, Isaac sabia que era Jacó. Mas eu creio ali que Isaac destratou tanto Jacó, que naquele momento ele quis abençoar Jacó. Porque se alguém perguntasse para Isaac, Isaac, quem que é seu filho? Ah, o meu filho é Esaú, o caçador, aquele que tem habilidade em arcos, em flechas, o guerreiro. Possivelmente ele nem comentava que tinha um filho chamado Jacó, porque ele ficava sempre na tenda da sua mãe. E ele vai lá, induzido, rouba a bênção que era de Esaú. Por conta disso, ele foge para o deserto, andando quase 800 quilômetros, sozinho no deserto. E lá em Betel, ele tem uma experiência com Deus. Ele tem uma visão de uma escada ligando a terra e o céu. E ali ele tem uma experiência com o Senhor. Ele pega uma pedra e faz de travesseiro, ali ele sonha, e Deus se revela a ele, e ele diz, Deus está nesse lugar, e eu não sabia. Você quer que Deus está aqui? E Jacó vai seguindo para a casa de Labão, e ali durante 20 anos, Jacó é enganado. Mas durante 20 anos, ele guarda ressentimentos em seu coração. Ele tinha medo da sombra de Esaú, durante 20 anos ele fugia de Esaú. Então ali no Val de Jaboque, naquela fase, enquanto eles tentam passar o Val de Jaboque, e o Val de Jaboque era um rio, um ribeiro, que nascia na Arábia e desembocava no Rio Jordão. Era um filete de águas cristalinas, e Val de Jaboque significa um rio que flui. Esse rio que flui é o rio que flui de uma pessoa que quer mudar a sua vida. Quando ele tem ali um encontro com Deus, no Val de Jaboque, ele luta com todas as suas forças para poder ter algo que ele queria ter pela sua própria experiência. Naquele vale de Jaboque, chegou uma fase na vida de Jacó. E todos nós passamos por fase em nossa vida. Passamos pela fase de nascer, de aprender, passamos por fases no trabalho, passamos por fase quando nós não tínhamos o Senhor. E hoje nós vivemos uma fase que estamos na presença de Deus e queremos amar ao Senhor e andar na presença dEle. Mas agora chegou a hora do seu Jaboque, lugar de experiência com Deus. Irmãos, Deus nos dá o livre-arbítrio. Nos dá o livre-arbítrio tanto para as pessoas más, como para as pessoas boas. Mas quando nós tomamos a decisão de tomar uma decisão que agrada ao Senhor, nós temos boas consequências na nossa vida. Aquelas pessoas que são más, que tomam decisões de fazer coisa errada, também terão más consequências na tua vida. E ali naquele lugar, durante 20 anos, Jacó colheu as consequências das decisões erradas da sua vida. Mas quando você toma uma decisão certa na tua vida, eu quero falar uma coisa muito importante para você. Deus vai fazer a diferença na sua vida. O agir de Deus na sua vida será diferente daqueles que não obedecem ao Senhor. Depois que as pessoas passaram, Jacó passou a sua família, os seus filhos, passou os seus animais, e ele mesmo atravessou aquele ribeiro, confiando em Deus.
possivelmente com o coração apertado, possivelmente até com medo, mas ele passou aquele vale confiando em Deus, amém? Que você e eu possamos passar o Val de Jaboque, atravessar fases na nossa vida, mas confiando em Deus. E há coisas na nossa vida, na nossa fase, que cabe a nós fazermos. E cabe a parte de Deus fazer a parte dele. A parte que cabe a mim e a você é obedecer ao Senhor e temer a Ele e confiar. O resto Deus vai fazer na tua vida. Apenas confie nele. No Val de Jaboque começa uma luta espiritual. Porque Jacó já tinha algumas coisas para resolver, que havia guardado em seu coração há muito tempo. A luta dele não era contra um inimigo físico, não era contra demônios, é contra ele e os seus sentimentos. Jacó, antes de ter o encontro com Deus, ele quis por si mesmo alcançar uma bênção de Deus, enganando seu pai. Mas quando ele está ali naquele vale, ele quer alcançar algo de Deus, lutando por aquilo que ele acredita. Ali, naquele Val de Jaboque, Deus está mudando a história de Jacó, está virando uma página da vida dele, que eles tinham escrito, mas Deus estava escrevendo uma nova história na vida de Jacó. Amém, irmãos? É assim que Deus faz com nós. Deus quer escrever na nossa vida uma nova história. Deus quer virar a página da nossa vida para que sejamos novas criaturas em Cristo Jesus. Jacó pagou um alto preço pela sua decisão errada, porque nunca mais viu a sua mãe. 20 anos sendo enganado. E Deus manda ele voltar. Mas para ele voltar, ele precisaria de lutar por algo que ele precisava para a vida dele. Depois de tanto tempo longe de casa, talvez Jacó nem mais esperasse herdar a terra que Deus tinha preparado para ele. Mas Deus não desistiu de cumprir a promessa na vida de Jacó. Deus não desistiu de Jacó, mas Jacó tinha os seus traumas. E todos nós, de certa forma, levamos alguns traumas na nossa vida. Mas Deus quer virar a página na sua vida também, da sua história. Não olhe mais para trás, olhe para frente. Se Jacó soubesse quanto aquela bênção que ele roubou lhe custaria, eu tenho certeza que ele nunca teria roubado aquela bênção do seu irmão. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na perna, na coxa de Jacó, porque Jacó lutou durante a noite toda, irmãos. O que eu quero falar para você é que você não pode parar de lutar. Não desista. Não desista daquilo que você precisa para ser uma pessoa vencedora. Porque quando aquele anjo feriu a Jacó, ele saiu dali mancando, mas mesmo mancando, ele não desistiu de lutar. Ele continuou lutando, continuou insistindo, porque ele não queria sair dali sem a bênção de Deus. Sabe o que faz diferença na tua vida? É simplesmente a bênção de Deus na tua vida. Porque nós estamos sujeitos a muitas coisas nessa vida. Talvez a ficar doente, a ficar desempregado, mas o que não pode faltar é a bênção de Deus na tua vida, é a promessa e a presença dele. Porque quando Jacó foi atingido na sua coxa, ele mancava, ele lutava, ele insistia, porque ele queria ser uma pessoa abençoada. Você quer ser uma pessoa abençoada nessa noite? Então não saia daqui sem ser abençoado nessa noite, amém? Eu fico pensando comigo, pastor Felipe, que quando o anjo atingiu a Jacó na sua perna,
E Jacó começou a pensar assim: eles podem me chamar até de aleijadinho, até de manco, mas nunca mais ninguém vai me chamar de trapaceiro e de enganador. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Nunca mais ninguém o chamaria de Jacó, de enganador, porque ele lutou com Deus e venceu, irmão. Isso que ele precisava vencer na vida. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei quem te feriu ou suas mágoas, mas o Senhor é contigo. Lute incessantemente, não pare nunca. Talvez você não tenha lutado tanto tempo ainda, como Jacó lutou, porque a palavra fala que ele lutou a noite toda e lutou ainda ferido. Mesmo que você esteja ferido pelas pessoas, pelo seu passado ou pelo presente, não pare de lutar. Não pare de pedir. Porque a palavra fala, aquele que continua pedindo vai receber. E aquele que continua batendo, aquele que não para de bater, a porta vai se abrir. Mas é algo que a palavra fala, que é uma coisa tremenda. Então o anjo diz: solte-me, pois já está amanhecendo. Eu não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Repete comigo: eu não vou soltar enquanto o Senhor não me abençoar. Jacó tinha propriedades, porque Deus tinha feito um pacto com ele, dele entregar o dízimo, dele ser fiel. E Deus nunca o abandonou, porque ele era fiel. Ele tinha família, tinha propriedade, tinha tudo. Mas ainda tinha algo que Jacó estava resolvendo ali no Val de Jaboque. Porque o problema dele era o nome dele. E quando o Senhor fala: solte-me, pois está amanhecendo, eu não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Como eu estava dizendo, ele tinha todas as coisas materiais. Tinha muitos animais, tendas, tesouro. Mas algo lhe faltava na vida dele, que era a bênção de Deus na vida dele. Mas não era um tipo de bênção comum, era um tipo de bênção que apagava o seu passado. E Deus nunca mais ia se lembrar do que havia acontecido com Jacó, porque Deus estava virando a página na vida de Jacó. Eu não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Porque o que preenchia o coração de Jacó era a bênção de Deus na vida dele. Não são felizes aqueles que têm bens materiais, mas são aqueles que têm a bênção de Deus na sua vida. Não é errado ter coisas materiais. Eu me lembro da história que um jovem chegou perto de Jesus e falou assim: mestre, bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus olha para ele, diz que Jesus olhou e o amou e disse: guarda os mandamentos. Senhor, os mandamentos eu já guardo desde a minha infância. E era verdade. E Jesus olha para ele e fala assim: mas tem uma coisa, apenas uma coisa. Vende tudo que tens, dás ao pobre e segue. Porque na verdade ele não pôde vender tudo, porque na verdade o texto fala que ele possuía muitas propriedades, mas na verdade eram as propriedades que o possuíam. Então o problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você
e possuir o seu coração e o seu sentimento. Então, nada que possa tomar o lugar de Deus, nada pode tomar o lugar de Deus no teu coração. Nenhum tipo de vício, nem o adultério, nem a amargura. Então, libere perdão, seja uma pessoa generosa, não julgue as pessoas e procure amar as pessoas como elas são. E quando ele entende que ele não poderia sair daquele vale, do Val de Jaboque, sem ser abençoado, o anjo que aqui representa Deus, quando o anjo está com letra maiúscula, é a manifestação de Deus, anjo com A maiúsculo, ele pergunta: qual é o teu nome? Ele fala: Jacó. Quando ele olha, ele para e fala: meu nome é Jacó. Ele está reconhecendo ali a humanidade dele. Ele está reconhecendo ali que ele precisa de Deus. Que ele precisa de algo que possa mudar a sua história, mudar a página da sua vida. Se nós não reconhecermos a nossa pequenez, o nosso erro, nós nunca vamos ser abençoados, como Deus gostaria que nós fôssemos abençoados. E ser abençoado é ser livre, porque Deus não nos criou para sermos escravos de nada. Porque a palavra fala que Deus é espírito e busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus é a verdade que liberta. Por isso que ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando Jacó revela o seu nome, ele está sendo ali uma pessoa humilde. E com isso ele está dizendo: Senhor, eu preciso de ti e reconheço a minha pequenez. Naquele vale, o seu nome não era mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens, venceu, por isso será chamado Israel. Quando Jacó estava no ventre da sua mãe, quando ele estava na barraca com sua mãe, Deus chamou ele de sair de um lugar que ele estava fechado, ele estava preso entre quatro paredes, para um grande projeto, para uma grande missão. Deus, quando chamou você, Ele chama você para uma grande missão, para um grande projeto. Deus, quando te escolheu, porque Ele viu em você algo que as outras pessoas não conseguem ver. Ele vê em você uma bênção. Ele vê em você uma esperança. Então, quero agradecer essa oportunidade, agradecer ao pastor Felipe e dizer que Deus vê em você uma grande bênção. Deus vê em você que você vai vencer as suas lutas pessoais. Lute. Ainda que ferido, não desista, porque a boa mão de Deus é a teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Queria convidar vocês a se colocar de pé. Ministério de Louvor, se apronte, por favor. Agradecer ao pastor João Carlos por essa palavra. Deus continue abençoando a sua vida, sua família, que é a minha família. O pastor João Carlos é meu sogro, está aqui na presença da minha sogra, primeira dama, pai da Camila.
E ele que está nos ajudando desde o início dessa congregação, desde a abertura dessa congregação, vem nos ajudando. E nessa semana que se inicia hoje, eu tenho o desejo no coração de trazer aqui para esse altar pastores que me abençoaram, pastores que abençoaram essa igreja. Então, no culto de organização, o pastor Noel Jorge estará pregando, pois ele tem nos abençoado desde o início também. E o pastor Hamilton Duarte estará pregando também no domingo, dia 22. Então, esses 3 pastores fazem parte da história dessa congregação, dessa igreja que nasceu no coração de Deus. E você faz parte dessa história. Você é membro fundador desta igreja. E se você ainda não deu o seu nome para as nossas secretárias, ainda dá tempo de você correr depressa e procurar as nossas secretárias Ciseli e Elizabeth para dar seu nome e os seus documentos. E Deus há de abençoar a sua vida poderosamente. Na terça-feira, nós teremos aqui o nosso discipulado. Estaremos de volta com o discipulado na igreja. Então, você que é membro, você que está se tornando membro dessa igreja, você que é novo nessa igreja, você pode estar vindo para você aprender os princípios básicos, os princípios da vida cristã. E você que tem o desejo de se batizar, de passar pelas águas batismais, você também pode estar vindo aqui. Você que é jovem, adolescente, adulto, venha na terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui, eu e o irmão Moisés, com sua sabedoria, sua eloquência, com suas experiências de vida, e também acompanhado da nossa líder de jovens, Elizabeth. Discipulado não é cargo, é carga. Então, se você deseja aprender a essência do Evangelho, a palavra de Deus, venha nessa terça-feira. E será um estudo bíblico de 15 dias. Na quarta-feira, meus irmãos, a coreografia está de volta na igreja. Então, todas as meninas desta igreja podem estar vindo aqui, entrar em contato com a nossa líder de coreografia, Jéssica. Dar o seu nome e vir na quinta-feira, às 7 horas da noite. E aprender com a nossa irmã como dançar para o Senhor. Como louvar a Deus através da dança. Todas as quartas-feiras, às 19 horas. Traga seu filho, traga sua filha aqui, para que ela possa aprender a louvar a Deus através da dança. E na quinta-feira, de 15 dias, nós temos o PGM dos jovens e adolescentes aqui na igreja. Nessa quinta nós não teremos. Ainda estou em contato para ver se algum irmão da igreja já quer abrir a porta do seu lar de 15 dias para nós começarmos a nossa célula novamente. Amém? Então você que me assiste, você que está no templo, se deseja receber a igreja do Senhor nessa quinta-feira, entre em contato conosco, porque nós estamos prontos para louvar e bendizer o nome do Senhor, com muita segurança na sua casa. Na sexta-feira é feriado, sábado é o culto muito especial nesta igreja, que dará início às 18 horas. Por que 18 horas? Porque é um culto seguido de jantar. É um culto seguido de um momento especial de comunhão, no partir do pão, nas orações, na leitura bíblica. E nós estaremos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Por esses anos que passamos aqui lutando, pelejando. Lá no início, lá atrás, nós estávamos em um colégio, usando cadeiras de colégio, mesas de um colégio. O nosso som era somente uma caixa de som e um violão. Nós tínhamos somente o irmão Júnior, que louvava a Deus com sua voz, que tocava o instrumento musical. O Valmir, Leila e Ian carregavam as caixas nas costas, levando para a sua casa e levando para o colégio, todos os dias que tínhamos culto ali. Irmãos, nós chegamos até aqui. Nós temos cadeiras acolchoadas, nós temos ventiladores, nós temos 2 câmeras projetando esse culto. Nós temos ministros de louvor na igreja, nosso irmão Alexandre, Joel,
chegaram muitas pessoas, chegaram líderes para essa casa, e está chegando ainda. E eu creio que grandes coisas tem o Senhor para nós no ano de 2021. Então faça parte do crescimento do reino de Deus nesta igreja. Líderes têm sido forjados, preparados nessa casa. Jovens têm servido ao Senhor Jesus. Jovens e adolescentes têm chegado para essa casa. E o Senhor tem feito maravilhas no meio do seu povo. Amém ou não amém? Os irmãos podem louvar a Deus com palmas. Glória a Deus. Então, no dia 28 de novembro, teremos um piquenique lá no Parque das Águas para as crianças, jovens, adolescentes e adultos, para todos os irmãos que quiserem louvar a Deus lá no Parque das Águas, rodeado de frutas, café, e a gente vai tomar um café junto lá no Parque das Águas em Resende na parte da manhã. Tá certo? Sairemos aqui da igreja às 9 horas da manhã, no sábado, dia 28. E no sábado, dia 5 de dezembro, culto de Natal na igreja. Nós não temos culto de virada de ano, mas nós temos culto de Natal na igreja. E o culto de Natal é sempre uma benção. O ano passado nós tivemos o culto de Natal aqui, na presença de muitos irmãos em Cristo, da primeira igreja batista em Resende, e foi uma benção. Nós tivemos 200 pessoas aproximadamente aqui nesse templo, mas esse ano não será permitido que isso aconteça. Somente para os irmãos, membros e frequentadores dessa igreja, que poderão estar aqui no culto de Natal. E seremos abençoados em um junta-pratos aqui nessa igreja. E você pode trazer um prato doce e salgado para compartilhar com seus irmãos aqui na igreja. E será uma noite marcante na história da igreja. Tá certo? Então que Deus abençoe ricamente, poderosamente a sua vida. Nós estamos retornando com as nossas atividades ainda, aos poucos. Hoje retornou a classe das crianças no templo, presencial. E tem sido uma benção. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Lhe dê uma semana rica, abençoada, próspera, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus e depois estarei dando a bênção aos irmãos. Amém? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim.
preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Louvado seja Deus. Aleluia. Esse ministério de louvor é uma bênção, não é? Amém, irmãos? Prepararam ali de última hora o louvor, que é a palavra que o pastor João Carlos trouxe. Essa galera é frenética, né? Como diz lá fora, frenética. A Sarinha hoje está com dorzinha na coluna, não está ali hoje para somar, mas no culto da organização vai estar aí. Né, Mateuzinho? Você vai estar aí também, né? Amém? Estenda suas mãos para cá, eu quero abençoar a sua vida no nome de Jesus. Irmãos, Deus tem feito grandes coisas no meio da igreja. Deus tem curado pessoas. Deus tem libertado pessoas. Deus tem trazido pessoas. E Deus há de fazer grandes coisas ainda. Em breve nós teremos o nosso local próprio. Um local muito maior do que esse, eu creio. Eu creio. Deus é quem abre a porta e fecha a porta. Deus é quem abre os caminhos. Irmãos, eu creio em ver essa igreja pós-pandemia lotada de novo, para a glória de Deus. E essas cadeiras não vão comportar a quantidade de membros aqui. Assim estava antes da pandemia, irmãos. E essa pandemia nos atrapalhou um pouco, mas ela não pode atrapalhar o projeto de Deus. Amém? Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora, redentora de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês hoje reunidos, hoje e sempre. E a igreja diz amém, e glória a Deus, e as palmas louvam ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode louvar, pode louvar.